Olá, gente, bom dia. Me chamo Regivânia e hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 7 deste livrinho aqui, ó. Um defeito de cor da autora Ana Maria Gonçalves. Eu atualmente estou cursando o curso de Letras Português, né, na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, mais conhecida como Fafidam. E eu estou fazendo uma disciplina, oficina 5, onde os alunos são orientados a produzir gêneros burocráticos, gêneros que geralmente são feitos no âmbito da universidade, como resenhas, fichamentos, artigos, né? E entre os gêneros solicitados pelo nosso professor está a videoresenha, né? Um meio de comunicação bastante utilizado hoje, atualmente. E através desse gênero, desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 7, né, do livro aqui que eu já apresentei para vocês, Um Defeito de Cor, da autora Ana Maria Gonçalves. Esse livro, ele é um livro com a leitura necessária para todos os cidadãos brasileiros, até para conhecer sobre a escravidão. Não é o mesmo conhecimento que a gente tem lá no ensino médio, né? É um conhecimento mais humanizado, mais profundo, porque vai ter, a gente vai ficar próximo dos personagens e vai ter essa percepção, esse sentimento de revolta por tudo que aconteceu, né? A gente vai ver escravos, pessoas vivendo em situações precárias só pelo simples fato de ter uma cor diferente de pele. Então, por favor, leiam. E também o livro também é recomendado para pesquisadores que estejam trabalhando sobre a temática, né, escravidão no Brasil. E vamos dar início, né? Primeiro, antes de entrar no capítulo, eu queria contextualizar um pouco, né, os acontecimentos antecedentes a este capítulo, para que vocês se situem um pouco da história. Né? O livro ele trata do período de escravidão no Brasil e teremos como protagonista a Quindé, que foi traficada da África para o Brasil. Logo no início do livro, ela ainda era uma criança, né? E foi traficada da África para o Brasil. Ao chegar nas terras brasileiras, né? Ela vai se deparar com a crueldade humana, vai ter contato com a escravidão e neste período ela sofre várias humilhações, várias violências, inclusive a violência sexual, como era bem comum neste tempo, né, onde os senhores estupravam as escravas. E só que Quindé, ela tinha um diferencial, né? Quindé, ela passou por muita dificuldade, mas ela nunca perdeu essa vontade de querer viver. Como a gente vê que acontecia muito entre os escravos, né? E de tirar a própria vida, porque eles não aguentavam essa vida essa vida presa, digamos assim. Eles queriam a liberdade. Então eles viam na morte a possibilidade de ter essa liberdade, né? Quando ela chega no Brasil, ela é vendida para o senhor José Carlos, né? Onde ela vai trabalhar na fazenda dele. E aí, inicialmente, ela começa como acompanhante da sinhazinha Maria Clara, que é a filha do dono da fazenda, né? O senhor José Carlos. E aí,
devido a alguns acontecimentos, a Kendé, a Sinhazinha é mandada para estudar na capital e a Kendé é colocada na senzala grande, né? Senzala grande, porque lá era dividida entre a senzala pequena e a senzala grande. A senzala pequena era onde ficavam os escravos que trabalhavam na casa, e a senzala grande, senzala pequena, era onde ficavam os escravos que trabalhavam na casa, e a senzala grande era onde ficavam os escravos que tinham o trabalho mais grosseiro, o trabalho braçal, né? E aí ela é mandada para a senzala grande, onde ela vai se deparar realmente com a escravidão, né? Porque ela vive uma situação de humilhações, uma situação de, de força bruta mesmo, né? Ter que trabalhar e ser obrigada àquilo. Não tinha trabalho assim fáceis para crianças, ela tinha que pegar a mão na massa mesmo. E aí, mas uma das coisas, né, que ela conseguiu sendo acompanhante da Sinhazinha Maria Clara foi ter conhecimento dos costumes dos senhores que viviam na casa, né? Ela tinha esse conhecimento do que eles gostavam, do que eles faziam, né? E também ela teve possibilidade, ela teve acesso a aulas, né? Porque a Sinhazinha, ela tinha aulas, o senhor José Carlos, ele pagava um escravo para dar aulas, um escravo assim, letrado, né? Digamos assim. O que era raro, porque não era todos os escravos que tinham essa oportunidade. Raramente algum escravo tinha domínio da escrita e da leitura. E esses escravos que tinham, eles eram mais valorizados, um pouquinho mais valorizados, digamos assim. E aí, a partir daí, a gente já vai percebendo a evolução dela, né? O diferencial em querer, em ter aprendido a ler e a escrever. E aí, ao passar da narrativa, o leitor ele vai percebendo esse amadurecimento da personagem, né? E aí, vamos agora adentrar o nosso capítulo 7. Esse capítulo 7, ele vai abordar a vida da Kendé após a separação com Alberto, que era um homem branco nascido em Portugal, mas que estava morando no Brasil. A gente sabe que o Brasil ele foi colônia de Portugal e era muito comum que alguns portugueses viessem morar aqui. E ele gostava de morar no Brasil. E os dois iniciaram uma relação, e os dois iniciaram essa relação, né? Só que após eles iniciaram essa relação, depois que a Kendé conseguiu comprar a sua carta de alforria. Para quem não sabe, a carta de alforria era uma carta onde os senhores deixavam seus escravos livres. E ela, com muito esforço, com muita batalha, né? Ela meio que, após ela ser vendida, ela teve um período do livro em que ela foi vendida para os ingleses, né? E na casa desses ingleses, ela aprendeu a falar inglês e também aprendeu uma receita de cookies, o que não era muito comum no Brasil, né? Era uma receita originária dos ingleses. E aí ela aprende essa receita e começa a pôr em prática a venda. Então, com muito esforço, ela consegue comprar a sua carta de alforria e começa essa relação com o Alberto. Aí depois foi uma relação assim onde a gente percebia uma certa reciprocidade, mas que a gente ainda via que o preconceito ainda interferia nessa relação dos dois, né? Sendo que o Alberto ele
ele nunca apresentou a Quendé como esposa, justamente por ela ser negra, né? E também a Quendé também não apresentava o Alberto para seus amigos, porque, né, era assim, os pretos também não gostavam dos brancos, então existia tudo isso. E aí eles passam a morar num sítio que é afastado do centro da cidade. E aí, apesar de não haver uma certa, como eu já falei, uma certa reciprocidade, também também existiu preconceito entre os dois, né? Nunca foi assim um mar de rosas a relação deles. E aí, esse relacionamento ele não foi adiante, né? Porque durante a história, né, que ia se passando, também tinha os acontecimentos políticos dentro do país, né? E o Brasil estava passando por uma, digamos assim, uma revolução política, né? Porque eles estavam querendo se libertar, se tornar independente de Portugal. E aí, os brasileiros começaram uma espécie de caçada aos portugueses que estavam morando no país. E aí, o Alberto, por ser, por ser, por ter nascido em Portugal, ele virou alvo. Só que eles colocaram as regras, os brasileiros colocaram as regras de que o, o, a pessoa, né, que tinha nascido em Portugal, mas que poderia ficar no Brasil caso fosse casado com uma brasileira. Eu nasci em Portugal, mas como eu sou casado com uma brasileira, eu posso ficar no Brasil. Ao contrário, estavam sendo expulsos, mortos, né? Estava virando uma caçada. E o Alberto estava preocupado com isso. Então, ele resolve se separar de Quindé, porque Quindé não era brasileira, era africana. E aí não tinha nenhum ligamento com ela. E aí eles resolvem se separar. E o Alberto, ele se separa da Quindé para se casar com uma branca brasileira, né? E aí, a partir daí, a Quindé, por questão de orgulho, ela resolve não permanecer mais lá no sítio. Ela não quer ficar mais naquela casa e ela decide se morar com os seus filhos, né? A Quindé já tinha um filho, que era o Banjoco. O primeiro filho da Quindé foi o Banjoco, que é um fruto da violência sexual que ela sofreu do senhor José Carlos, quando ela ainda trabalhava na fazenda. Que é após a morte do senhor José Carlos, assim a Ana Felipa vende, né? Vende a fazenda e vai para o centro para a cidade, né? Para a cidade de São Salvador, na Bahia. E aí é a partir daí que ela começa a dar continuidade à sua vida, né? E aí ela já tem 2 filhos, o Banjoco, que é fruto dessa violência sexual, e também tem o Luiz, que é filho do Alberto, né? Foi fruto da relação dela e o Alberto. E aí, nesse capítulo 7, a gente vai ver um pouco, né, sobre como foi a vida da Quendé após essa separação, que ela foi para casa, outra casa, né? E aí, a gente também vai ver que o Alberto, ele meio que vai. Ele meio que se. Ele meio não. Ele se arrepende de ter casado com essa branca. Ele se arrepende e aí meio que quer se chegar de novo a quem der. Até aí tudo bem. Mas a gente vê que neste capítulo também a gente vai ter a morte
do filho da Kindé, o primeiro, né, o primogênito, o Banjoco. Ele, lá no início, ele tinha sido denominado um abico. O que é um abico? São crianças nascidas para morrer, que são as crianças que têm uma vida curta aqui na Terra, digamos assim. Isso é uma crença que os africanos eles tinham, né? E aí a Kendé, ela levou o filho, né, ele para ter uma apresentação para os santos africanos, né? E aí o mestre lá, que comandava as celebrações, ele previu, né, que o Banjoco ele teria uma vida curta. E esta morte, ela é a confirmação do que já foi anunciado, né, anteriormente. Ele brincando com os amigos, né, ele encontra uma faca e quando foi pego, parece assim, e quando ele estava tentando fugir, né, ele caiu e a faca entrou dentro do peito dele. Então, é, foi um momento, né, para quem der também de percas, mais uma perda, porque desde o início no primeiro capítulo do livro, ela já sofre uma perca, né, que é a mãe e o irmão. E foram mortes assim bastante violentas. E aí o capítulo ele fica, né, mesclando isso. A volta do Alberto, a morte do Banjoco, também teve uma nova, uma nova, uma nova fonte de renda para quem der, porque antes a fonte de renda dela era a venda dos cookies, né, que fez bastante sucesso. Só que aí ela chegou a abrir até uma padaria junto com o Alberto, mas que depois dessa revolução, essa caçada com os portugueses, as vendas deu uma caída, né? Abaixou mais e aí ela teve que fechar essa padaria. E ela não queria mais, não queria mais trabalhar com os cookies e foi preciso arranjar uma nova renda para se manter, que foi a venda do tabaco, dos charutos. Ela começou, né, a produzir charutos junto com o Tico e o Hilário, que são escravos amigos dela, né? E aí ela começa essa produção e dá certo, né? Porque eles viram que o tabaco naquela época eles já estavam vendendo muito e aí decide investir neste ramo. E aí também neste capítulo a gente também vai ter uma rebelião, né, que os mussurins estavam planejando. Os mussurins eram um grupo religioso, né, eles tinham crenças parecidas com a da Kendé, mas também tinha suas diferenças. Só que a Kendé ela tinha aproximação com esse povo por conta do Fatumbi. Fatumbi foi justamente o professor que ensinou ela a ler e a escrever. Era esse escravo que foi contratado pelo senhor José Carlos para dar aula à sinhazinha Maria Clara. E aí, com, com isso, criou-se um laço entre os dois, né? O Fatumbi viu que nas aulas as aulas dele eram voltadas para a sinhazinha Maria Clara. Só que ele viu que a Kindé demonstrou interesse e ensinou a menina a ler e a escrever. E aí, a partir daí, quando ela sai da fazenda, ela se encontra com ele de novo e eles formam uma amizade. Aí, a Kindé, ela por ela sempre estava interessada em assuntos que fossem favoráveis para os negros, né? E essa rebelião justamente era para tentar acabar com a escravidão.
E aí eles se reúnem, né? A quem entra dentro do grupo para fazer essa rebelião. Só que deu errado porque essa rebelião ela foi denunciada para as autoridades brasileiras, né? Os policiais foram avisados porque teve uma denúncia de uma mulher, né? Ela era esposa de um dos homens que estavam dentro dessa rebelião e com medo de perder o marido, ela denunciou essa rebelião, né? O que não faz sentido, porque com a denúncia, né, era quase o fracasso estava quase garantido, né, para eles. E aí, com a denúncia, né, as autoridades se prepararam para combater e, infelizmente, essa rebelião ela não conseguiu nenhum avanço, só mortes, né? A gente só viu mortes desses negros que tentaram fazer essa rebelião. E aí é justamente nessa rebelião que a quem der ela vai perder o seu amigo Fatumbi, né? Outra perda. Então não é assim um capítulo que bom, digamos assim, né? Bom para personagem, né? Mas apesar de tudo isso, ela ainda teve forças para dar continuidade. E aí a gente vai ver que o vai ver também relatos de que o Alberto ele também vai praticamente estar se afundando, né? Tá com a separação da esposa, a esposa ficou com todos os bens dele, ele tá na miséria. E aí, no capítulo, ela vai falando para o filho que dá a entender que ele vai aprontar algo, né? Que o Alberto vai aprontar algo para o filho deles dois, o Luiz. E aí a gente fica com esse suspense do que vai acontecer, né? Que aí a gente aguarda os próximos capítulos. Essa foi uma apresentação do capítulo 7, né? E eu queria deixar aqui o meu relato para vocês lerem esse livro, né? Que foi assim, foi um livro bem impactante. Foi um dos livros assim que eu não consegui ler assim de primeira e seguido, sabe? Logo no primeiro capítulo, tem a morte da mãe e do irmão, e a gente sente a brutalidade. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura necessária. E em certos momentos eu tive que parar e eu tive que eu tive que ficar pensando assim, meu Deus, como os seres humanos são cruéis. Porque não é possível, cara. Não é possível que eles fez tudo isso só porque a outra pessoa tinha uma cor diferente. Qual a necessidade? Não tinha necessidade nenhuma. Então, assim, leiam, gente, leiam. Não se deixe desanimar aqui, ó, por isso daqui, né? Não deixem, não se desanime, leiam. Porque é um livro necessário, é um livro que humaniza o ser humano. Se não humanizar, mas vai fazer ele pensar nessas crueldades, vai fazer ele ter um novo olhar sobre essa temática. E é isso. Espero que tenha gostado e curta o vídeo e compartilhe.